Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto numa lei que, assim, tentou reinventar a administração pública no Brasil. Estamos falando da Emenda Constitucional número 19, de 98. A famosa Reforma Administrativa. Exato. E a nossa ideia aqui é ir além do juridiquês, sabe? É tentar entender a filosofia por trás dela. Sim. Foi uma tentativa clara de virar uma chave, de sair de um Estado focado só em seguir processos para um que, de fato, precisa entregar resultados. É isso. A gente vai direto no texto original para ver o que mudou de verdade. E olha, já adianto que tem muita coisa ali que gera debate até hoje. Muita coisa. Para começar, a emenda colocou uma palavrinha nova, quase mágica, no artigo 37 da Constituição. Eficiência. Isso. Antes a gente tinha legalidade, impessoalidade, moralidade. E aí, de repente, entra a eficiência. Parece pouco, né? Mas essa palavra foi o estopim para tudo. E foi mesmo. Porque eficiência deixou de ser só uma boa intenção e virou uma obrigação constitucional. Uma regra. Exato. Foi o que deu a base legal para começar a pensar o serviço público como uma organização que precisa ter metas, que precisa ser avaliada e, o mais importante, prestar contas. Tá, mas vamos para a prática. Eficiência é uma palavra bonita, mas no dia a dia, como isso se materializou? O que mudou de fato? Então, o mais interessante é que a própria emenda já trouxe as ferramentas para isso. Ah, é? A principal delas foi a criação dos chamados contratos de gestão. Contratos de gestão. O que é isso? A lógica é bem simples, na verdade. O governo chega para um órgão, tipo um hospital público, e propõe um acordo. Olha, eu te dou mais autonomia, mais liberdade para gastar seu orçamento, mas, em troca, você tem que cumprir essas metas aqui. Ah, entendi. É como se o governo criasse KPIs, indicadores de performance, para os seus próprios órgãos. Exatamente essa a ideia. Tipo, você precisa reduzir o tempo na fila de espera em 20% este ano, algo assim. Perfeito. É trazer essa lógica gerencial de gestão por resultados para dentro do Estado. Mais liberdade, mas também, claro, muito mais responsabilidade. E o cidadão? Onde que ele entra nessa história? Porque não adianta nada o governo ser eficiente nos papéis se o serviço na ponta continua ruim. A emenda pensou nisso. Ela tornou obrigatório que a lei criasse canais para o cidadão reclamar. Certo. E, mais importante, que a qualidade dos serviços fosse avaliada periodicamente. E não só uma avaliação interna do próprio governo, mas também uma externa. A voz do usuário passou a ser um termômetro obrigatório dessa tal eficiência. Entendi. Bom, essa lógica de medir resultado, de cobrar performance, obviamente bate num ponto muito sensível, né? Salário. Sempre. Porque não adianta falar em eficiência se a remuneração é uma caixa preta cheia de penduricalhos. Como é que a reforma mexeu nisso? Ela foi direto no coração do problema, com duas grandes mudanças. A primeira foi a criação do subsídio. Subsídio. A ideia era acabar com aquele contra-cheque que parece um extrato bancário, sabe? Sei, cheio de códigos. Isso. Para os cargos mais altos, políticos, juízes, promotores, a regra passou a ser: salário é uma parcela única, um valor fixo transparente. Fim dos adicionais, abonos, gratificações. É aquilo e pronto. No papel parece ótimo, né? Uma verdadeira faxina na folha de pagamento. Mas isso deve ter gerado uma britaria. Ah, com certeza. A transição foi e ainda é palco de muitas disputas na justiça. Imagino. Muitos alegaram direitos adquiridos e o judiciário teve que modular os efeitos disso por anos. Mas a intenção original era muito clara: transparência. Qualquer pessoa poder olhar e saber quanto ganha uma autoridade. E além de simplificar, a emenda quis botar um freio geral nos gastos, né? Criando a regra que talvez seja a mais famosa e polêmica: o teto salarial. Sim, o famoso teto constitucional. Foi o mecanismo para combater os supersalários. Certo. A regra é cristalina. Ninguém no serviço público, em nenhum poder, em nenhuma esfera, pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. O subsídio deles virou o limite máximo, a trava final para todo mundo. E o efeito cascata disso é que é fascinante, né?
porque o teto não vale só para o ministro em Brasília. Ele vai descendo. É uma trava em cascata, exatamente. A emenda define, por exemplo, que o salário de um deputado estadual não pode passar de 75% do de um federal. E o do vereador, por sua vez... O do vereador tem um teto que é um percentual do estadual. É um sistema todo amarrado, de cima a baixo, sempre com subsídio do ministro do STF como grande limitador no topo. O objetivo era impor disciplina fiscal. Ok, então o governo agora exige eficiência, impõe um teto de gastos. A pergunta que vem a seguir é inevitável. O que fazer com o servidor que não entregue os resultados? Aí se mexe num vespeiro sagrado, a estabilidade. E a emenda mexeu. E mexeu com força. Primeiro, uma mudança mais simples. O tempo para um servidor concursado adquirir a estabilidade aumentou. De 2 para 3 anos, né? Isso, de 2 para 3 anos de exercício. A ideia é cobrar mais, ter mais rigor, porque dá mais tempo para o servidor se tornar estável. A lógica foi justamente essa. Dá mais tempo para uma avaliação mais criteriosa. Ah, entendi. O estágio probatório é para testar a aptidão para o cargo. Com 3 anos, a administração teria um período mais robusto para, de fato, avaliar o desempenho, a disciplina, antes de conceder a estabilidade. Era para ser um filtro mais eficaz. Faz sentido. Mas a grande bomba não foi essa, né? Não. A grande virada de chave foi outra. A emenda basicamente disse que ser estável não é mais um porto seguro garantido para sempre. Ela manteve as demissões que já existiam, por sentença judicial, por exemplo, mas criou um gatilho novo, algo que antes era impensável: a demissão por insuficiência de desempenho. Nossa, isso é uma revolução. Total. Basicamente, a estabilidade virou condicional. O servidor precisa continuar provando que merece o cargo, mesmo depois de anos. Exatamente. O direito à estabilidade deixou de ser absoluto para ser condicionado à manutenção de um desempenho satisfatório. E se conecta com o princípio da eficiência lá do começo. Perfeitamente. A mensagem era: o Estado te garante contra uma demissão por perseguição política, mas não te garante o emprego se você for um profissional ruim. E ainda tem aquela outra hipótese, que é quase um botão nuclear fiscal, de demitir servidores estáveis se o governo quebrar, certo? Sim, é o mecanismo mais drástico de todos, previsto para crises fiscais graves. Certo. Se um estado ou município gasta mais com pessoal do que a lei permite e já cortou tudo que podia, comissionados, horas extras, a Constituição autoriza, como última medida, a demissão de servidores estáveis para readequar as contas. Uau! É uma ferramenta de um poder imenso, que mostra o quanto o controle de gastos foi central na reforma. E no meio dessas grandes mudanças todas, a emenda também fez uns ajustes mais finos, né? Umas regras que afetam o dia a dia. Sim, por exemplo, as regras de acúmulo de cargos ficaram mais apertadas e mais claras. A proibição, que já existia, foi estendida de forma explícita para empregos em públicas, sociedades de economia mista, fechando uma brecha. E tem um detalhe que eu acho muito interessante, que pouca gente sabe. A emenda abriu oficialmente as portas do serviço público para estrangeiros. Isso. É uma modernização silenciosa, mas muito significativa. Quebra uma lógica de séculos, né? Totalmente. Reflete uma visão de que o talento não tem nacionalidade. Se uma universidade pública precisa do maior especialista do mundo em física quântica e ele é, sei lá, alemão, Pô, agora ela pode contratar. a Constituição agora permite contratá-lo como servidor. É pensar em eficiência na captação de talentos. E falando em eficiência, a reforma também olhou para como os próprios governos trabalham juntos. Exato. Ela deu a base legal para os consórcios públicos. Certo. Na prática, permite que um grupo de municípios pequenos se junte para gerir um serviço que sozinhos eles não conseguiriam. Pensa num hospital regional ou num sistema de lixo. Em vez de cada um ter sua estrutura pequena e ineficiente. Isso, eles se unem, criam um consórcio e gerenciam em conjunto, com mais escala e, teoricamente, mais eficiência. Ou seja, se a gente amarrar todas as pontas, a emenda 19 não foi só um pacote de regras novas, foi uma tentativa de trocar o motor do Estado. É a melhor analogia. Sair de um motor que só se preocupava em seguir o manual, a burocracia, para um que se preocupa com a eficiência e com o custo total da viagem, que é o controle de gastos. É isso. Foi a grande tentativa de instituir no Brasil
o que se chama de administração pública gerencial. O foco sai do meio, que é o processo, e vai para o fim, que é o resultado entregue ao cidadão. Uma mudança de paradigma. Gigantesca. Gigantesca. Mas aqui fica a grande provocação para a gente pensar. Manda. A emenda criou essa ferramenta poderosíssima de condicionar a estabilidade ao desempenho. Só que, para usar essa ferramenta, é preciso uma lei complementar. Que define as regras do jogo. Exato. O que é bom desempenho, como a avaliação é feita, e essa lei, bem, mais de 2 décadas depois, ela nunca foi regulamentada de forma ampla e efetiva em todo o país. Nossa, isso nos deixa uma reflexão. De que adianta uma reforma constitucional desenhar uma Ferrari na garagem se ninguém nunca entregou a chave para ligar o motor? O que isso nos diz sobre a imensa, a brutal complexidade de reformar o setor público na prática?